Pela Escritura Deus se revelou. Só a Escritura mostra quem eu sou. Minha regra para crer, minha norma para viver. Pela Escritura Deus vem me suster. Só por Cristo posso me achegar. Boa noite ali. Muito bem, 7 horas, meus irmãos, vamos dar início orando. Então eu já peço aí, Mariane, muito obrigado, Letícia. Mariane, vamos orar por Mariane. Pai amado, muito obrigado pela vida dos nossos irmãos que estão nos vendo, nos assistindo. Os nossos irmãos Letícia, Eduardo, Anthony, Caterine, o Anthony da Letícia. Deus, obrigado pela vida do Maurílio, da Regina, pela vida da Dani, da Valquíria, do Gelson, da Gilma e de todos esses irmãos maravilhosos, da irmã Maria, Márcia Lopes, a Márcia, o Marcos, a dona Tereza, a mãe do Marcos. Muito obrigado pela vida destes irmãos. Ó Deus eterno, que o Senhor fala ao nosso coração nesta noite, aos irmãos de Nova Trento, abençoe todos eles, a Patrícia, o Jonathan, a nossa irmã Zilá, o Kleber, o Clébio, a Evelyn, a Maria Isabel. Abençoa, Deus, a Márcia, a irmã Márcia, o Mateus, a Andresa, ó Deus, o Daniel, a Ana Paula, os seus filhos. Obrigado, Senhor, pela vida da Mariane, que está com glaucoma. Nós louvamos a Ti pela vida desta criança de 7 anos, que ela não perca a sua visão, ó Deus, que o Senhor cure ela, que o Senhor use os médicos para fazer um tratamento eficaz e que através desse tratamento o Senhor opere nos meios naturais. E se assim for, se for da Tua vontade, nos meios sobrenaturais, porque o Senhor é o Deus de todas as coisas, aquele que acalma a tempestade, aquele que o vento obedece, que o mar obedece. Por isso nós estamos servindo a um Deus vivo, a um Deus poderoso, não estamos servindo a um Deus morto, a um Deus de pau, a um Deus de bronze, de pedra, mas a um Deus vivo, a um Deus que é espírito, um Deus que é pessoal, um Deus que se relaciona com os seus filhos. Muito obrigado pela vida dos nossos irmãos. Que nós possamos, ó Deus, te adorar nesta noite em espírito e em verdade. Obrigado pela vida de todos os nossos irmãos que estão nos vendo, nos assistindo e por aqueles que ainda irão nos assistir. Pedimos, ó Deus, a tua iluminação. Ó Pai eterno, importa que tu cresças e que nós diminuamos. Eu te peço em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor fale conosco. Nós somos pobres, pecadores, miseráveis, pequenos, adorando a um Deus grande, excelso, tremendo, majestoso, bondoso, amoroso, justo e verdadeiro, sábio. E muito obrigado, Senhor. Pedimos sabedoria do alto. Pedimos que o Senhor nos dê entendimento, ó Deus. Não deixe a nossa mente dispersa. Que o nosso coração esteja voltado para Ti. Abençoa os nossos governantes. Abençoa aqueles que estão enfermos. Aqueles que estão com coronavírus. Aqueles que estão com câncer. Aqueles que estão com pneumonia, seja qual for a doença, que o Senhor vá ao encontro de cada um deles e se for da Tua vontade, que o Senhor cure. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Tudo isso que nós passamos é tão somente consequência de uma natureza pecaminosa que temos, pois somos pecadores e graças ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso,
ter enviado o seu único Filho Jesus Cristo para morrer por nós, os seus eleitos, na cruz do Calvário, e por isso estamos aqui, adorando a este Deus vivo, a esse Deus Filho que está junto ao Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós. E o teu Santo Espírito, nós somos gratos, que está nos confortando, nos consolando e que habita em nós, habita naqueles que são de fato convertidos. Muito obrigado, Senhor. É assim que eu te rogo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, queridos. Ionara, Deus abençoe sua vida, né? O Wellington aí também, o Theo, o Miguel, Deus abençoe vocês, tá bom? Queridos, vamos ler a palavra de Deus que se encontra em Efésios capítulo 4 e depois vamos cantar um hino. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículos 7 até o 16. E deixe sua Bíblia aberta. Efésios capítulo 4, vamos até às 8 horas no máximo, tá bom? Eu sei que é difícil, né, irmão? A gente passar 1 hora louvando a Deus não é fácil, não. A coisa é complicada, porque o diabo vem, né? As coisas... o cachorro late de um lado, atrapalha, aí você às vezes tem uma coisa para fazer, é o filho que chama, é o marido, é a esposa, e não é fácil. Agora, para assistir um filme, alguma série, alguma coisa, isso aí, às vezes a gente passa até a noite toda, né? Mas eu sei o quanto é difícil as coisas para Deus, queridos. Não é fácil, é uma luta. Por isso eu peço que você fique firme aí. Não é demorado. Eu vou procurar não ser prolixo, né? Não ser chato. Né? Tô tranquilo, tá, irmãos? Tô tranquilo, não tô nervoso, não se preocupem. É o meu jeito, quando eu falo mais de forma veemente, tá bom? Então vamos abrir aí a Bíblia. Milka, Deus abençoe, querida. Milka lá do Rio de Janeiro. Boa noite. Boa noite. Vamos lá, queridos. Efésios capítulo 4. E vamos interagindo aí, tá bom? Vamos interagindo. É uma transmissão onde a gente está adorando a Deus e é bom ter esse feedback dos irmãos. Se tiver algum problema aí, me avisa, tá? Efésios capítulo 4, versículos 7 ao 16. Eu peço que você também tenha aí um bloco de notas, né, um caderno, um lápis, e vá anotando aí os pontos, o tema, alguma dúvida, para depois você pode entrar em contato comigo particular, para tirar dúvida. Pastor, não entendi aquilo que o senhor falou, tal. Tá bom, irmãos? Aí a gente tem o maior prazer de esclarecer. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta,
segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra lida. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração e receba este canto que vamos agora entoar para a glória do teu nome. Amém. Vamos então cantar o hino de número 14. Depois do estudo, nós vamos cantar mais um outro hino do nosso inário. Então, você que é presbiteriano aí, você tem um inário, deve ter pelo menos, abra aí no número 14, louvor, tá certo? Só me ajeitar aqui. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo. Deu-nos bênçãos por Jesus, vede, vede. Ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, se conosco glória dai. Vive, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor hoje, hoje. Tributemos todos nós, hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz. Hoje, hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo. Amém. Depois vamos cantar mais um hino, tá bom? Vamos, então, nesse momento, eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta. Deixa eu só ajeitar aqui um pouco, ok? Muito bem. Então, eu peço que você deixe sua Bíblia aberta em Efésios, capítulo 4, a partir do verso 7 até o verso 16, tá bom? Então, nós vamos hoje, queridos irmãos, falar um pouco sobre os trabalhadores, sobre aqueles que são chamados para trabalhar na seara do Senhor, aqueles que são chamados para edificar a igreja, sendo usado, claro, por Deus. Então, tem muito trabalho a ser feito. Essa pandemia não deve fazer com que nós esfriemos na obra, né? Não, a vida não acabou, a vida não terminou, a vida continua. E eu deixo uma palavra aqui de conforto para os irmãos, de ânimo, que
nós estamos, graças a Deus, com saúde, temos nossos problemas, nossas falhas, nossas lutas, mas não é uma pandemia nem qualquer outra coisa, irmãos, que vai fazer com que nós fiquemos no marasmo, né, na letargia, né, parados, né? Não, a vida continua, faça o que você tem que fazer, toque sua vida com precaução, restrições, mas não deixe de fazer a sua rotina, tá certo? Aqui nós temos um privilégio, irmãos, para nós que somos crentes, que somos filhos de Deus. O nosso privilégio deve ser trabalhar na obra de Deus. E eu pergunto para você, você acha que esse seu trabalho na igreja é pesado? Você está cansado de servir ao Senhor na sua igreja? Pois, irmãos, trabalhar na igreja deve ser um privilégio, deve ser uma bênção, jamais um fardo, jamais deve ser algo pesado, jamais deve ser algo terrível. Se você assiste, por exemplo, se você está assistindo essa transmissão agora, esse estudo, de forma assim meio que pesaroso, desanimado, sem querer muito ouvir a palavra de Deus, então peça a Deus para tirar isso. Eu creio que o nosso coração deve estar assim alegre, desejoso para chegar o dia das transmissões. Ai, que bom! Não é para ver o pastor só, né? Para matar a saudade, para interagir assim com os irmãos, mas tão somente para adorar a Deus, se reunindo eu aqui, você aí na sua casa, para reunir a Deus, não é para jogar a conversa fora, não é para perder o nosso tempo, em uma hora perdendo tempo, falar de bobagem, não, é tão somente para adorar aquele que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, trabalhar na igreja, ser membro do corpo de Cristo, deve ser para nós um privilégio, deve ser algo maravilhoso, alegre, prazeroso, e não enfadonho, e não pesado. Trabalhar, queridos, na igreja faz parte da busca pela felicidade. Você quer ser feliz? Então trabalhe na obra do Senhor, trabalhe para o reino de Deus, e não fique perdendo tempo com outras coisas. Perder tempo realmente é quando a gente não vive para Deus. Aí a gente vive perdendo tempo quando a gente não tem tempo para Deus. Então, queridos, nós devemos entender que sem essa oportunidade de servir a Cristo, sem servir a Cristo, a alegria é reduzida. Você tem a oportunidade de servir a Cristo. Se você não serve a Ele, você não é feliz. Porque a felicidade consiste em temer a Deus, em obedecer a Deus. E é impensável receber, queridos, a salvação, fazer parte do corpo de Cristo e não servi-lo. É inadmissível você dizer, não, eu faço parte do corpo de Cristo, mas se você não serve a Ele, por meio do seu corpo, que é a sua igreja, somos nós, membros uns dos outros, servindo uns aos outros.
Praticamente, meu irmão, minha irmã, você há de concordar comigo que todo mundo na igreja diz que trabalhar nela é uma coisa boa e todo mundo quer que a igreja ofereça uma ampla gama de departamentos e serviços a fim de que as pessoas possam exercer seus dons e talentos. Porém, queridos, parece que apenas uma pequena parcela dos membros da igreja está disposta a servir nas atividades. Irmãos queridos, irmãs queridas, quando eu falo que esta pandemia, ela está servindo para denunciar aquele que é negligente, aquele que é preguiçoso. Isto é verdade, irmãos. Aquele que não tem compromisso nenhum com a obra de Deus. Então veja que para o preguiçoso, para o descompromissado, tudo é desculpa. Então o preguiçoso, o descompromissado, ele adorou essa pandemia, adorou ficar em casa, porque isso é uma desculpa para ele não fazer nada. Então, veja que quando eu falo aqui, às vezes de forma veemente, não é porque eu estou com raiva, não estou pensando em ninguém, é a palavra de Deus, é a vivência. Você, meu irmão e minha irmã, que está me vendo agora, que está assistindo, você que é ativo na igreja, é ativo no corpo de Cristo, você trabalha, você sabe que eu estou falando a verdade, você sabe que tem gente descompromissada, que mal vai à igreja, que não dizima, que é irresponsável e diz que é crente, que não de fato vestiu a camisa, que de fato não entendeu o que é igreja, e às vezes pessoas anos e anos de igreja. E é triste isso. E é triste. Então, poucos trabalham, meu irmão, é coisa de, vamos botar, 10, 20, estourando 30% dos membros que de fato trabalham. E Deus vai requerer destas pessoas. Deus, ele vai requerer. Pode ter certeza disso. Ele vai requerer de você e vai requerer de mim. Porque você faz parte do corpo de Cristo e você tem que trabalhar no corpo de Cristo. Então, os seus cuidados, os seus trabalhos devem ser para ela, para a igreja. Então, eu gostaria de, diante dessa introdução, ver com você o que a Bíblia tem a nos ensinar acerca do trabalho na Igreja de Cristo. Nós estamos tratando nas terças-feiras o tema, o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo somos nós, a igreja dele. Então, entenda, a igreja não é o templo, não é a alvenaria. O templo de Cristo somos nós, somos o corpo dele, nós somos os membros do corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é a igreja é o corpo de Cristo, ele é a cabeça, como nós lemos aqui em Efésios capítulo 4. Então, observe, em primeiro lugar, que nós fomos chamados e vocacionados para trabalhar. Você tem trabalhado? Você tem feito a sua parte no corpo de Cristo? O que é você no corpo de Cristo? É braço, é perna, é olho, é boca, é nariz? Quem é você? Você já se achou? Porque tem muita gente perdida dentro da igreja. O perdido não é só aquele que sai da comunhão, que sai da igreja, que está, comumente a gente fala, o desviado, né? Tem muita gente dentro da igreja perdida, sem saber para onde vai, o que quer, não se encontrou, não se achou. Então,
trabalhadores chamados e vocacionados. Essa é a primeira coisa que você deve entender. Então, você precisa aprender sobre o seu papel, o seu trabalho na Igreja de Cristo. E a primeira coisa que devemos tratar aqui é sobre esses trabalhadores que são chamados e são vocacionados. E Cristo ensina e prepara a igreja por meio do trabalho de homens que são justamente chamados e vocacionados para servirem nela. Então, Cristo edifica a igreja, irmãos, através de nós, através de mim e de você. Ele podia fazer tudo sozinho, ele é Deus, ele pode. Porém, ele conta comigo, ele conta contigo, para que a sua obra continue se expandindo, para que o seu nome continue sendo glorificado entre as nações. Então veja que Paulo fala aqui de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. No verso 11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, meus irmãos, o propósito de Cristo ao dar estes homens, os líderes, é para quê? O verso 12 nos diz por que ele nos deu pastores e mestres. Porque para aperfeiçoamento dos crentes no seu desempenho do serviço, para a edificação do corpo. Então, o meu papel como pastor é guiar as ovelhas que são do Senhor, não são minhas, ele apenas me confiou. E o papel do pastor é esse, é guiar, é conduzir as ovelhas, é alimentar as ovelhas, é ajudar as ovelhas. O pastor, ele não tem o papel de o pau sentar nas ovelhas, mas sim de apacentar as ovelhas. E nesse apacentar está ali dar um alimento saudável para que a igreja cresça de forma saudável. Então, não estamos aqui os líderes, os pastores, para massagear o ego, o eu das ovelhas, mas para tratar as ovelhas. E muitas vezes palavras duras, que são palavras verdadeiras, bíblicas, que servem para nossa exortação, edificação e consolo. Ela tem esse papel. Então, quando eu aqui estou e de forma até mais veemente falando, não é para o mal das minhas ovelhas. E eu aprendi que eu devo falar para as ovelhas como se fosse a última vez que eu estou falando, como se eu fosse, desculpa, um moribundo falando para pessoas moribundas, como se fosse a última transmissão da minha vida. Você pode, não, pastor, misericórdia, que aí o senhor vai morrer? Não sei, irmãos, não sei se amanhã eu vou ver o sol raiar, quem sabe é Deus. Eu vou viver hoje, essa noite, hoje. Mas é isso que a gente, como pastor, tem que entender. Que vocês não são propriedades minhas. Vocês são propriedades do Supremo Pastor, que é Jesus Cristo, o sumo sacerdote. E que nós não devemos pastorear vocês com sórdida ganância. Então, com algo déspota, como se fosse os déspotas, né? Então, nós devemos pastorear com amor, com cuidado, com disciplina, com verdade, sem enganar, ser honesto com os irmãos, falar a verdade. Então, esse é o nosso papel, para que você seja preparado, para que você seja aperfeiçoado na obra do Senhor. Isso é uma tarefa não só minha, mas de cada um de vocês. Quando o próprio Paulo diz, não mintais uns aos outros, perdoai uns aos outros,
consolar uns aos outros. Então, vocês têm que ajudar uns aos outros. Uma mão lava a outra, não é? Eu ajudo. Então, eu sou membro do corpo de Cristo, você é membro do corpo de Cristo, então você deve ajudar um ao outro. Então, meu irmão, esse trabalho pastoral, isso não quer dizer apenas do pastor. Visa preparar os crentes para o trabalho deles de edificar a igreja. Tem gente que acha que porque o pastor tá ganhando para isso, então ele é o nosso empregado. Então ele está ganhando para isso, é ele que tem que evangelizar, é ele que tem que ganhar almas, é ele que tem que fazer tudo. Né? Então, irmãos, entendam uma coisa, eu digo isso com todo amor, com todo carinho. Pastor não é empregado da igreja. Não é empregado. As pessoas acham que o pastor é um empregado. E o pastor, ele é um vocacionado, ele é um servo de Deus, que foi escolhido pelo próprio Deus para pastorear outros servos e servas de Deus. Então, veja que essa edificação, ela tem em vista dois grandes objetivos segundo as Escrituras. O primeiro objetivo é a unidade da doutrina na vida. O que é doutrina? Doutrina são ensinos, são ensinamentos. Então, o primeiro objetivo desta edificação, nós como trabalhadores chamados e vocacionados, é a unidade na doutrina e na vida. Veja que doutrina, irmãos, não é algo que é dissociado da vida. Aquilo que eu sei, eu tenho que colocar em prática. Então, a verdade daquilo que eu sei, que seria a ortodoxia, né, a palavra correta, né, os ensinamentos corretos, deve andar junto com a ortopraxia, que é a prática correta desta doutrina. Então, muito do que eu faço, do que você faz, é relacionado com aquilo que eu sei. Então, se eu tenho uma doutrina herética, a minha vida vai ser herética. Eu vou viver de forma errada. Se eu tenho uma doutrina correta e eu coloco essa doutrina em prática na minha vida, a minha vida vai ser correta. Então veja que a unidade aqui não é uma mera união de fé e de entendimento, de conhecimento, mas é uma unidade experimentada pelo povo de Deus à medida que a doutrina desse povo, a fé dele, se torna mais pura, se torna unânime, bem como o conhecimento deles acerca de Cristo também se torna mais íntimo e mais universal. A gente precisa ter intimidade com Cristo. Você lembra da história de Jó? Que ele chega a dizer, eu conheci a Deus só de ouvir. Tem muita gente que só conhece a Deus de ouvir, está lá, 200 anos na igreja, mas não tem uma experiência com Deus, não tem um relacionamento íntimo com Deus, tem superficial, não quer aprender, não quer ler Bíblia, não quer orar. Então, às vezes, o que é que acontece? As aflições, elas servem para que nós nos aproximemos mais de Deus. Se Deus tiver de te dar um câncer para que você se aproxime dele, ele vai dar. Se Deus der para que você pegue o coronavírus para se aproximar mais dele, ele vai dar. Então, a maneira que Deus trabalha é com ele. Eu não posso dizer, Deus faz assim ou assado. Então, irmãos, entendam que tudo que acontece em nossa vida, seja de bom ou de ruim, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Seja bom, seja ruim, irmãos, tudo é para a glória de Deus, porque tudo vai converter para
que eu me aproxime mais do meu Salvador, para que eu não me desvie do seu caminho. Então, entenda aqui que, por um outro lado, muitas outras igrejas, elas estão, infelizmente, meus irmãos, buscando apenas as experiências espirituais. A gente precisa ter cuidado com isso. Nem 8, nem 80. A gente precisa ter um equilíbrio. A nossa doutrina precisa ser sã, saudável e colocar em prática esta doutrina. Tem muita gente que vive e quer viver só de experiência, a revelia do que diz as Sagradas Escrituras. As minhas experiências, se elas não estão pautadas pelo crivo das Sagradas Escrituras, então está errado. Isso é certo? A Bíblia orienta assim? Então, cuidado com essas experiências, ok? Você tem que ser piedoso, mas também você tem que ser bíblico, um estudioso da Bíblia. Andam junto, estudo da palavra, iluminação do Espírito Santo e experiência. Então, infelizmente, é verdade que muitas igrejas estão buscando apenas as experiências espirituais, como dons, como revelações, louvor. Então, você já viu live que muitos ali só louvor, né? Então, não tem palavra, não tem Bíblia, não tem leitura. E se esquece da doutrina bíblica. Esquecem. Porque é a palavra que alimenta. Irmãos, prestem bem atenção no que eu vou dizer. Ou a igreja só vai sobreviver se de fato ela estiver dando um alimento consistente, saudável, como diz a substância, né? Lá no Nordeste se fala. Então, se for um alimento que sustente, então não tem que vir com coisa rala, com água com açúcar. Então, nós temos que, de fato, estudar a palavra, nos aprofundar na palavra, a unidade na doutrina e na vida. O que eu prego, o que você prega, o que você fala, você deve mostrar isso nas suas atitudes também. Então, a verdadeira comunhão espiritual, ela é fruto do conhecimento da verdadeira doutrina bíblica. Se a doutrina, queridos, correta, não levar os crentes a uma vívida e profunda experiência cristã, ela por si mesma será fria e não terá valor algum. O que adianta ter uma doutrina correta e não botá-la em prática, e não viver esta doutrina? É o que Jesus chamou isto de farisaísmo. Nós presbiterianos somos conhecidos como homens da palavra, da Bíblia. Tem muita gente boa, irmãos. Por exemplo, você pega um pastor presbiteriano renomado aí, quando ele tem deles aí que faz uma live e já vai para mil pessoas assistindo, 2.000 pessoas. Eu me contento com as 23 que estão aqui tranquilamente, irmãos, tranquilamente, né? Então, glória a Deus por isso. Os presbiterianos, pastores piedosos, que nós devemos orar por eles, que estão levando a palavra do Senhor através desse meio da internet. Glória a Deus por isso. Então, a gente tem que observar isso. Se a doutrina não nos leva a atitudes vívidas, é puro farisaísmo. É puro farisaísmo. Os homens
Veja bem, os homens que Cristo chama para liderar sua igreja devem trabalhar na edificação da união por meio da doutrina e da espiritualidade. Veja que doutrina e vida devem andar lado a lado. Eu repito, não devemos dissociar doutrina com vida, teologia com vida, com prática. Não. Então, meu irmão e minha irmã, os meios para este trabalho são basicamente a pregação, ensino, discipulado, aconselhamento e liderança na adoração. É justamente isso o que Paulo ensinou aqui aos Efésios no capítulo 4, versículos 13 e 15. Veja, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Verso 14, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Verso 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, cresçamos, irmãos, em Cristo. Deixemos de ser moleques, meninos, levados para um lado e para outro por qualquer vento de doutrina. A palavra de Deus aqui é clara. É o ensino da palavra, é a pregação, é a oração. Você quer que sua igreja cresça? Então ore mais, leia mais a Bíblia. A igreja cresce assim, pregando a palavra e orando. É Deus quem dá o crescimento. Preste bem atenção, homem nenhum, por melhores métodos que usem, não faz com que a igreja cresça. Deus não está procurando melhores métodos, Ele está procurando melhores homens e mulheres para que sirvam a Ele com excelência. Então, meu irmão e minha irmã, trabalhadores chamados e vocacionados, eu espero que você seja um desses, um trabalhador chamado, vocacionado. E aí, nesse chamado para trabalhar, você preze pela unidade na doutrina e na vida. Que você viva aquilo que você prega, que você viva aquilo que você de fato ensina. Que crer. Mas um segundo objetivo, irmãos, aqui para a gente encerrar, e aí eu continuarei na próxima terça, se Deus assim nos permitir, sobre este tema do trabalho na Igreja de Cristo. A maturidade dos membros. A maturidade dos membros. Veja que, além da busca pela unidade da doutrina e na vida, nós líderes devemos trabalhar pela maturidade de vocês, pela maturidade dos membros da igreja. Este é o detalhe aqui que saltam aos nossos olhos em Efésios 13 e 15 aqui, que eu já li, os versos 13 e 15. Cheguemos à unidade da fé, até que todos cheguemos à perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo, e cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, o seu modelo, o seu exemplo é Cristo. É Cristo. A maturidade cristã, meu irmão, é a consequência natural da unidade doutrinária e vivencial entre os membros da igreja. Agora, se você não quer relacionar com os membros, fica difícil, porque é se relacionando que a gente cresce, que a gente aprende com o outro, que a gente tem mais fé, que a gente discute um com o outro, troca ideia, vai crescendo com a experiência um do outro, orando um pelo outro.
Agora, tem gente, irmãos, que não gosta de se relacionar. E aí eu repito, essa pandemia caiu como uma luva, porque está isolada no seu mundinho. Então veja que o fundamento dessa maturidade é a pregação fiel da palavra. Não tem igreja nenhuma na face da terra, irmão e irmã, que sobreviva sem a genuína pregação da palavra, sem a fiel exposição da palavra de Deus. Esta igreja não vai muito longe. Anote o que eu estou dizendo. Se não tiver a fiel exposição da palavra, ela não vai crescer, porque é bíblico. Vá lá em Atos, capítulo 2, capítulo 4, a igreja crescia à medida que orava, pregava, que estavam firmes ali, aqueles irmãos na doutrina de Cristo, no fundamento dos apóstolos. É isso que cresce a igreja. Fiel exposição da palavra e oração. É simples. Fiel exposição da palavra e oração. Não adianta fazer churrascada, seja o que for. Não adianta, porque o povo só vai para comer e tchau e pronto e acabou. Não quer nada com Jesus. É Bíblia. É pregação fiel, é oração, ore, peça a Deus, irmão, ore mais, ore. Crescia a igreja lá primitiva com esse método, oração e pregação, é isso que Deus quer. Deus faz assim, faz crescer a igreja desta forma, orando e pregando de forma fiel a palavra de Deus. Não se preocupe com métodos. Não sou contra métodos, mas que sejam métodos que não suplantem a palavra de Deus, que estejam ali abaixo da palavra. Aí tem gente que diz, não vou para a igreja, aquela igreja porque não tem isso, não tem aquilo. Só desculpa, irmãos, é só desculpa. Eu tenho que ir à igreja por causa de Cristo. Pelo que ele fez por mim, pelo que ele faz, pelo que ele fará. É uma forma de gratidão a ele. Então, meu irmão, minha irmã, a pregação é a tarefa mais importante e indispensável de nós que somos ministros do Evangelho. É a tarefa principal, é a pregação da palavra. Tarefa essa que deve ser compartilhada pelos presbíteros juntamente com o pastor. Todo presbítero tem que estar apto para pregar a palavra. Você observe isto em 1 Timóteo. Abra aí sua Bíblia, 1 Timóteo capítulo 3, versos 1 e 2. Fiel à palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro. E eu quero destacar aqui essa última parte, apto para ensinar. Então o presbítero ele tem que estar apto para ensinar. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Então guarde estes dois versos aí, queridos, esses dois textos. 1 Timóteo, capítulo 3, versos 1 e 2 e 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2. Então a maturidade, ela impede que sejamos levados por qualquer nova doutrina. Veja que aquele que não é maduro, aquele que de fato não está firmado na rocha, na palavra, diz o texto que em Mateus que é como aquele que ouve a palavra
e não pratica, ele está firmado em areia. Ele ouviu a palavra, mas ele não pratica. E aí vem qualquer onda, qualquer enchente e leva. Mas aquele que ouve e pratica e dá crédito a essa palavra, é como uma casa que está firmada na rocha. Vem os vendavais e tal, balança, mas não cai. Então, é isso. Você está firmado na palavra, você ouve a palavra, mas você pratica, ou você ouve e não pratica? Então, muito cuidado, meus irmãos. Então, a maturidade impede que sejamos levados por qualquer nova doutrina. Efésios 4:14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, meus irmãos, além do que esta palavra, ela nos mantém cada vez firmados, como eu falei, na rocha, que é Cristo. A rocha é Cristo, para que jamais venhamos a nos desviar deste caminho maravilhoso que é servir ao Senhor. Não tem pandemia, não tem nada que nos afaste do Senhor, nada nos separará do amor de Cristo. Nada, irmãos. Nem perigo, nem espada. E olha quem disse isso e escreveu isso, foi o apóstolo Paulo. Ele passou por açoites, chicotadas, naufrágios, picada de víbora, perigos e mais perigos. E com propriedade ele escreveu: tudo posso naquele que me fortalece. Ele soube viver na escassez e na abundância. Tem gente que só sabe viver na abundância. Quando está escasso, aí esquece de Deus. Ou só lembra de Deus quando está escasso, quando está sem nada. E quando está na abundância, esquece que foi Deus que supriu. Então, meu irmão, eu encerro aqui dizendo que Cristo deu ministros à sua igreja para a alegria do seu povo, que eu possa ser esse ministro que traga de fato a palavra de Deus de forma fiel. Eu não sou nada, irmãos. Eu sou um miserável. E que Deus me use para abençoar a sua vida. Porque esse é o meu papel como ministro. Eu não quero paucentar, eu quero apacentar. E apacentar significa falar a verdade, com amor, exortar, confrontar. É isso que é o ministro, para a alegria da igreja. O resultado da pregação, meus irmãos e minhas irmãs, e do ensino da correta doutrina, que leva à maturidade, traz alegria para o povo de Deus. Que esta palavra traga alegria para o seu coração e não tristeza. Não se doa com a exortação, com a confrontação. Se alegre. Deste modo, queridos, quando os que ensinam preparam as pessoas para o trabalho na obra de Deus, os que aprendem devem experimentar essa alegria, essa felicidade. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe sua vida. Vamos nesse momento louvar a Deus. Na próxima terça-feira eu continuarei. Vamos cantar. Abra sua Bíblia. Tem uma música que eu canto muito só para que os irmãos saibam. Eu canto muito ela
E agora eu não sei onde eu pus a palheta aqui, mas tudo bem. Então, tem uma música, irmãos, que eu canto muito. Geralmente, né, a gente canta em velório, né, em cerimônia fúnebre, mas não tem nada a ver, né, assim, para a glória de Deus. 116, que é união com Deus. União com Deus. Vamos louvar. Abra seu inário aí. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor, me una a ti. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Mesmo vagando aqui na solidão, de noite a descansar, dormindo ao chão. Em sonhos vou clamar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor. É teu aqui viver, meu Deus, de ti. Mais perto, eu sempre hei de rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando a morte enfim me chamar dos céus com o Senhor, irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Amém. Irmãos, Deus abençoe sua vida. Estamos chegando ao fim, temos 3 minutos. Quero agradecer a Deus por sua vida. Pai amado, muito obrigado pela vida dos meus irmãos. Abençoe grandemente a todos. Abençoe aqueles que irão ainda assistir esta transmissão. Fala ao coração deles também, assim como tu falaste aos nossos corações. Abençoe a todos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.